Gente, vou colocar mais uma pessoa na nossa conversa, que está sempre aqui com a gente. Sérgio Vale, nosso comentarista de economia da CNN. Sérgio, muito interessante que Renata e Naka estavam trazendo. Vou misturar tudo para você. Renata lembrava das declarações de algumas pessoas do governo, inclusive o próprio presidente Lula. Tem problema, você acerta um pouquinho a meta. Para que uma meta de inflação tão justa? Se você chegar em 4%, agora que as estimativas estão melhorando, você já cumpre a meta. E o Naka estava pontuando, o que o Mário Mesquita do Itaú trouxe para ele, as metas dos demais países da região que estão em 3%. O problema é o termômetro ou é a febre? Tudo bem, Raquel, Naka, Renata. Olha, essa reunião de amanhã é aquele tipo de reunião que a gente gosta, que já está tudo decidido antes dela acontecer, né? Os ministros vão chegar lá, assinar, cada um ir para sua casa, para o seu trabalho, está tudo resolvido. E que bom que seja assim, nos pontos estão sendo colocados, aí eu concordo integralmente com os pontos que o Naka e a Renata colocaram, que é o seguinte: meta de inflação de 3% para o Brasil, que tem aí um sistema há 24 anos, já passou da hora da gente ter essa meta nesse patamar e consistentemente nesse valor nos próximos anos. O horizonte móvel é praticamente unanimidade em todos os bancos centrais que trabalham com meta de inflação, então é um aperfeiçoamento muito bem-vindo nesse sentido. E houve o entendimento do começo do ano para cá que aumentar a meta de inflação não fazia o mínimo sentido. A hora que essa discussão entrou no começo do ano e junto com a PEC da transição, foi o momento que as expectativas de inflação de 2024 para frente pularam de 3% para 4%. A gente precisa lembrar que a expectativa de inflação do ano que vem para frente estava em 3%, ancorada em 3% no final do ano passado. Veio a PEC da transição, essa discussão sobre aumentar a meta para 4%. As expectativas imediatamente já foram para esse patamar. Você resolvendo essa pendência, essa questão agora, e as expectativas já estão começando a cair, eu acho que elas continuam a cair nas próximas semanas, nos próximos meses, e está completamente chancelado para o Banco Central começar a baixar a taxa de juros em agosto. Eu acho que assim, não tem argumentos técnicos hoje, quando a gente olha a inflação, quando a gente olha a questão institucional, para impedir o Banco Central de começar a cair a taxa de juros em agosto. Sérgio, chamar um pouquinho o seu olhar para as declarações mais recentes da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela tem sido bem enfática em dizer que, olha, sou ministra, mas se eu estivesse no Congresso, chamaria Roberto Campos Neto para explicar a taxa de juros. Simone está tentando dar algum sinal de que ela pode pegar mais duro aí nessa discussão da meta de inflação ou não? Renata traz uma apuração de que não, de que o governo não vai mexer nisso neste momento. Qual que é a análise que você faz como comentarista olhando o cenário? Olha, Raquel, eu tenho a impressão que, dado o comportamento da Simone ao longo dos últimos meses, antes de ir para o governo, durante esses últimos 6 meses, seria uma surpresa se ela tivesse uma sinalização oposta ao que ela tem colocado. Então, assim, eu acho que ela vai ser muito coerente com o que ela tem falado, com a decisão amanhã do Haddad e do Roberto Campos em relação à meta de inflação. Não vejo aí uma medida díspare em relação ao que ela tem falado, atuado ao longo dos últimos meses. Essa questão sempre é mais política do que, na verdade, técnica. E, no final, toda a discussão que a gente vai ter nos próximos meses, de eventualmente o Roberto Campos ter que ir para o Congresso para se explicar, é o que o Naka falou. A decisão de juros vai começar vai ser no início de agosto, a hora que começar essa conversa mais intensa entre Congresso e Banco Central, o jogo já começou de queda de juros. Então, não vai ter nem sentido mais você começar a ir para esse lado. Então, assim, eu acho que essa discussão que passou 6 meses inteiros, né? A gente, em cima disso, acho que finalmente a gente está deixando isso para trás para a gente discutir a partir de agora as coisas que são mais relevantes, reforma tributária, imposto de renda, tem um monte de coisa aí pela frente que é mais importante a partir de agora. E, Raquel, só uma coisa, o Sérgio Por favor, falou que Naka. Reunião boa é aquela que você chega e já está tudo meio acertado, reunião boa mesmo é aquela que pode ser um e-mail, essa daí é maravilhosa. Renata, Naka, Sérgio, muito obrigada. A gente se fala daqui a pouquinho, Renata e Naka. Sérgio, sempre muito bem-vindo. Estamos aguardando você aqui na próxima.